Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para os gestores de contratos públicos. É a questão da responsabilidade solidária pelos encargos trabalhistas. Nós sabemos que a Lei 8666 de 1993, a Lei Geral de Licitações e Contratos, estabelece duas regras importantes sobre o assunto e estão no artigo 71, que você acompanha comigo agora na tela. Artigo 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Parágrafo 1º. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras ou edificações perante o registro de imóveis. Parágrafo 2º. A administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 31 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Note comigo que o artigo 71 caput é o único que veio na 8666. Então, não vá criticar a 8666 pelo parágrafo 1º e 2º, porque eles foram acrescidos depois. A regra, quando veio a lei de licitações, era a facilidade para o gestor público. Ou seja, ele vai contratar um serviço de conservação e limpeza. Ele entra na sala e vê se a sala está limpa e no final do mês atesta a fatura. A preocupação do gestor do contrato era tão somente com a execução do objeto, o foco no resultado. Mas começou a se desenvolver um grande nível de inadimplência em razão do processo competitivo da licitação, em que muitas empresas entravam reduzindo seus custos e sonegando os valores. E o aspecto ético passou a preponderar, exigindo uma atitude diferente do gestor do contrato. Ele tem que verificar se a sala está limpa, se o pessoal está recebendo todos os encargos trabalhistas e estão sendo recolhidos os encargos previdenciários. Então, até a questão de uniformes, cesta básica, dependente, licença gestante, tudo passou a ser responsabilidade do gestor do contrato. Com base nisso, o Tribunal Superior do Trabalho editou a súmula 331, que foi recentemente objeto de um julgamento por uma vara especializada com a contribuição da Advocacia Geral da União. Vamos primeiro explicar a súmula 331. Pela súmula 331, o empregador e o tomador do serviço respondem pelos encargos trabalhistas sonegados ao obreiro. E, havendo inadimplência do prestador de serviço, a administração passa a responder. Essa ficou sendo a regra comum, ou seja, o tomador dos serviços, quando o governo, acabava respondendo junto com o empresário por ele não pagar verbas trabalhistas. A dificuldade maior acontecia em alguns contratos em que, durante toda a execução, 1 ano, 2 anos ou 5 anos, o empregador pagou regularmente os encargos trabalhistas. Mas, no término, após 5 anos, quando os encargos trabalhistas decorrentes da rescisão são muito altos, a empresa fechava e ia embora. E aí a administração, por estar diante de um contrato rompido, não tinha mais como reter parcelas, nem mesmo garantias. Esse assunto evoluiu muito com a Instrução Normativa número 2, de 2008, em que a administração passou a reter provisoriamente parcelas da remuneração. E continuou o Tribunal Superior do Trabalho a exigir a responsabilidade subsidiária. Ela só é afastada quando a administração, por meio do seu fiscal de contrato, toma todas as providências no sentido de fiscalizar a execução do contrato de trabalho dos empregados terceirizados. Quando a administração fiscaliza corretamente, a ela não pode ser imputada a responsabilidade subsidiária do pagamento. Por quê? O que vai além do cuidado normal não pode ser objeto de responsabilidade da administração. Por exemplo, se o empregador apresenta carteira de trabalho falsa,
Não tem como o fiscal de trabalho descobrir isso. Então, existe um limite dessa responsabilidade, inclusive o limite para a área criminal. O acórdão e o estudo que você vai ver a seguir retratam bem essa ideia. Acompanhe a leitura agora. Como você percebe, esse assunto sempre terá novos desdobramentos. Importante que o fiscal do contrato tenha consciência de que o seu trabalho vai além da simples fiscalização da execução do objeto. Para solucionar essas questões, nós temos sugerido que o próprio edital de licitação já preveja a contratação de uma empresa, pode ser uma empresa pequena de contabilidade ou de administração, para acompanhar o fiscal do contrato. Essa ideia está no artigo 67 da Lei de Licitações, 67, que estabelece a possibilidade da administração contratar alguém para auxiliar o fiscal. Até o nosso próximo encontro.